E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? A gente vem falando bastante aí sobre a filosofia do Aristóteles. Então hoje a gente vai dar continuidade, né? Nas aulas passadas a gente já tem falado sobre a teoria das quatro causas, né? Já viemos conhecendo um pouco da organização do conhecimento científico na perspectiva do Aristóteles, tá? Então hoje a gente vai dar continuidade, né? Para entender a fundo, né? O pensamento do Aristóteles, para a gente ver que é um pensamento bastante complexo, tem muitos elementos a serem discutidos. E aí hoje a gente vai comentar sobre a metafísica de Aristóteles, né, que é um elemento central do pensamento aristotélico e que, de certa forma, aglutina, né, em torno de si todos esses outros conceitos que a gente já veio trabalhando até aqui. Né, a ideia das quatro causas, a própria ideia de ciência, né, da organização do conhecimento científico e a própria hierarquia desses conhecimentos. Então, é muito importante entender, né, o que é a metafísica, como Aristóteles percebe essa metafísica, né, o que ela significa no seu pensamento. Então, façam a leitura do capítulo como um todo, anotem, tá? Façam anotações, aqui tem um monte de coisa que não tem lá no livro de vocês. E as dúvidas que forem surgindo, mandem para mim no Google Class, eu vou responder e vai ficar tudo bem claro, ok? Vamos lá para a gente seguir. A ideia é ser bem sintético, aqui bem rápido, né? Para a gente poder seguir adiante. Então, pessoal, primeiro, metafísica, né, é um conjunto de livros. Né? O Aristóteles ele vai sintetizar esse pensamento, né, num conjunto de livros que recebeu o nome de metafísica. O Aristóteles, na verdade, chamava a metafísica de filosofia primeira. Né? Quem deu o nome de metafísica vai ser um dos discípulos do Aristóteles. Né? E basicamente a metafísica seria, né, ali para o Aristóteles a dita ciência primeira ou a filosofia primeira, como ele chamou, tá? E o que seria então essa filosofia primeira, né? Basicamente a filosofia primeira, segundo Aristóteles, seria a área, né, que estuda os princípios que estão além da física. O próprio nome metafísica, né, justamente quer dizer isso, além da física, né, além do material, além do sensível. Ou seja, as primeiras causas de tudo o que existe, de todos os seres. Isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês tenham claro lá a teoria das quatro causas do Aristóteles. Então, a metafísica ela vai estudar a causa primeira, por isso ele também chama ela de filosofia primeira, né? Aquela que vai estudar a primeira causa, né? As primeiras causas de tudo o que existe, né? De todos os seres, tentar entender os seres para além da física, para além da sua natureza material, né? Então, quer dizer, a filosofia metafísica ela buscaria ela partiria de uma atividade estritamente intelectual, né? Que iria para muito além da capacidade empírica, né? De buscar essa origem, vamos dizer assim, né? Essa causa primeira. Lembra lá que para o Aristóteles, né? Existem as causas e que basicamente tudo tem uma causa, tá? De maneira bem simples, a gente vai comentar mais. Mas basicamente tudo tem uma causa e se você faz um movimento contrário, né? Então, se A tem a causa em B e B tem a causa em C, e você for voltando isso, chega um momento que a pergunta é, né? Qual seria então a primeira causa? Pois bem, esse é o objeto da metafísica. Né? Ou seja, a metafísica ela não busca explicar, ou como Aristóteles até coloca, as ciências elas vão estudar a coisa em particular, né? O objeto, a coisa, a composição, né? Dentro da sua particularidade. A metafísica vai buscar o que é geral, né? Aquilo que não apenas o ser na sua particularidade, mas o ser em geral. É por isso que ele vai buscar a causa primeira, e a causa primeira ela é geral em natureza, em essência. Né? Ou seja, a metafísica ela não está preocupada com a forma atual, mas sim com a causa primeira, a possibilidade da forma atual, aquilo que torna, né, aquilo que existe o que é. Né? Então isso é bastante complexo, né? É um pensamento bastante complexo. Por isso o Aristóteles considera que a metafísica seria das ciências a mais elevada, né? A suprema. Por quê? Porque também a partir do momento que a metafísica ela volta a essa causa primeira, ela necessariamente também vai se voltar para a ideia de divindade, né? Para a ideia de Deus, para a ideia de
criador, né? Por quê? Porque o Aristóteles ele vai pensar na ideia de uma causa não causada. É meio complexo, né? Mas é fácil de entender. Se para tudo que existe uma causa, qual seria a causa da primeira causa, né? Haveria uma primeira causa e ainda, né? Se essa primeira causa ela existe, então ela deve ser uma causa não causada, ou seja, ela não tem uma causa anterior, né? A causa primeira, como ele vai chamar, ela não possuiria uma causa anterior. E aqui é importante, muito importante que vocês entendam o que é a teoria das quatro causas. Lembra lá, né? Você tem a causa formal, a causa eficiente, a causa final e a causa material, né? Então, basicamente, você tem a causa formal, né? Que é referente à forma, né? A causa material, que seria a composição, né? Do que as coisas seriam compostas. A causa eficiente, que é o meio, né, pelo qual a causa tomou a forma que tem, e a causa final, que seria o objetivo, né? Ou seja, a finalidade da coisa. Ou seja, para todas as coisas existe uma causa anterior. Então, a causa do movimento de uma bola pode ser sei lá, um empurrão, no caso, se for numa sinuca, o taco, né, o movimento do taco, e aí a causa do movimento do taco é a força do braço, e aí a causa, e aí assim vai. Então, quer dizer, para o Aristóteles, para tudo haveria uma causa, né? Só que aí, quando você retoma isso num processo, né, de retrocesso, dentro da perspectiva da Aristóteles, haveria então uma causa primeira. Qual seria essa causa primeira? E essa causa primeira, ela é o objetivo, né, o objeto de estudo da metafísica. Entender e compreender qual é a primeira causa, a causa não causada. Que ele, inclusive, vai dar um nome a isso, né? Então, quer dizer, as perguntas que surgem dentro da lógica, né, do pensamento da metafísica, dentro do estudo da metafísica, é justamente essa, né? O que é o ser, né? O que significa o ser? Qual é a essência ou a causa do ser? Quais são os conceitos que caracterizam o ser enquanto ser? Né? Quer dizer, como as coisas são o que são, né? A causa dessas coisas e especificamente as causas primeiras. Né? Então é aqui que Aristóteles vai, né, expandir, de certa forma, ampliar e aprofundar de grande forma o seu pensamento. É justamente por conta disso que ele vai também chamar a metafísica de o estudo das divindades. Né? Por que estudo da divindade? Porque, dentro da perspectiva do Aristóteles, a partir do momento em que se pensa numa causa primeira, uma causa que não tem causa, automaticamente se faz essa relação, né, entre a causa primeira e Deus. Não é à toa que a gente vai ter filósofos que vão utilizar essa perspectiva do Aristóteles para, vamos dizer assim, fundamentar a ideia de Deus. Né? Então, por isso que o Aristóteles também vai chamar isso de teologia, né? O estudo das divindades, quer dizer, a junção das palavras gregas, né? Theos, né? Quer dizer Deus, e logos, quer dizer o estudo, o pensamento. Então, a metafísica também vai ser chamada aí de estudo das divindades, ou estudo do divino. Por quê? Porque justamente essa é uma perspectiva que necessariamente o estudo da metafísica ele vai levar. Né? Se a metafísica busca estudar as primeiras causas, necessariamente já se pensa a ideia de qual seria a causa de todas as causas. Ora, qual seria aquela causa que não possui uma causa e que gerou as demais causas? Essa perspectiva necessariamente se atrela à ideia de Deus. Né? Ora, não é à toa que o Aristóteles vai chamar de primeiro motor imóvel. Por que primeiro motor imóvel? Ou também ele chama só de motor imóvel. Por quê? O motor imóvel para Aristóteles seria aquele que gera movimento, mas que não é movimentado. Quer dizer, o movimento ele tem uma causa. Né? Então, a causa do movimento possui uma causa anterior e assim sucessivamente. Só que, se você volta para a primeira causa não pode ter movimento, né? Não pode ter sido movimentada, mas movimenta. Por isso ele chama de motor imóvel, ou seja, aquele que produz movimento, mas que não é movimentado. Tá?
Então, basicamente, né, a metafísica ela se fundamenta dentro desses princípios, né? Aqui eu coloquei um trecho, né, que traz justamente, né, que exemplifica claramente isso. A noção de primeiro motor imóvel, ou simplesmente motor imóvel, é, em suma, a causa não causada. Aristóteles, pensando no princípio da causalidade e na experiência prática que nos faz entender que tudo o que acontece tem um início, opera uma regressão de pensamento e constata que, se entendermos que para tudo no mundo existe uma causa anterior, deve haver um momento inicial onde não haveria causas anteriores. Ou, caso contrário, cairíamos numa espécie de loop infinito. Né? Afinal de contas, se sempre tem uma causa, a causa que causa, né? Uma causa anterior, uma causa anterior, uma causa anterior, isso seria infinito de tal forma que não haveria nunca um primeiro momento. E aí é isso que ele fala. Esse movimento inicial que causa movimento, mas não é movimentado por alguém, é o primeiro motor imóvel. Ou aquilo que dá impulso, mas não é impulsionado. Ou seja, causa movimento, mas não é movimentado. Que se chama de primeiro motor imóvel. Né? Seria a primeira causa, ou a causa primeira. E alguns pensadores, filósofos cristãos, por exemplo, da Idade Média, o Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Agostinho, então alguns dos que vão, de certa forma, dialogar um pouco com essa ideia, né? E vão atrelar essa ideia de primeiro motor imóvel à própria ideia de Deus, né? Deus, então, seria o primeiro motor imóvel, aquele que causa, mas não é causado, né? O que causa o movimento das coisas, mas não se movimenta. Então, dentro dessa perspectiva, né, busca-se aí na Idade Média a atrelar a filosofia aristotélica ao pensamento cristão. A gente vai ver isso no 7º ano. Então, olha só. Aqui eu fiz um esqueminha só para a gente poder entender literalmente aqui a ideia do primeiro motor imóvel, né, e a ideia das causas aqui, segundo Aristóteles. Ó. Então comecei aqui, né? Você tem uma 3 aqui, um objeto 3, pode ser uma bola, considera que é uma bola. Então, essa bola 3 aqui, ela tem. Ela vai se mover, né? Então, qual a causa desse movimento? E aí a gente vai voltar. A gente pode ver que a causa do movimento de 3 é 2. Então, tem seu movimento causado pela bola 2 aqui, ó, que bate nela e gera o movimento dela. E, consequentemente, se tivesse uma bola 4 aqui, ela seria a causa do movimento da bola 4, porque ela vai bater na bola 4 e a bola 4 vai se mover. Então, se 2 está se movimentando e vai ser a causa do movimento da 3, qual a causa do movimento da 2? E aí eu volto aqui, né? Então, tem seu movimento causado por 1, a bola 1, que é a responsável pelo movimento da bola 2. Então, a bola 2 causa o movimento da bola 1. Só que, se a bola 1 é a primeira causa, ela não pode ter o seu movimento causado, né, por nada. Então, seu movimento não possui causa. Então, essa bola 1 aqui seria o que o Aristóteles chamou de motor imóvel, né, o primeiro motor imóvel. Por quê? Porque ela não é movimentada por nada, né, não tem nada causando o movimento dela, então o movimento dela não possui causa, mas ela causa o movimento da 2. Então, quer dizer, essa seria a ideia do motor imóvel pensado pelo Aristóteles. Então, pessoal, é isso. Né? Aqui o livro Metafísica, né, do Aristóteles, aqui tá compilado, né, mas tem uma série de escritos, né, que compõem o que ele chama de metafísica, e é onde ele vai trabalhar, né, algumas dessas ideias aí, essas principais ideias que a gente discutiu. Então, pessoal, é isso aí, né? Claro que a ideia era ser mais sucinto, né? Afinal de contas para a gente ter uma ideia, né? Conhecer de forma mais ampla. Faça a leitura, tá? E caso tenha ficado alguma dúvida, né? Eu entendo que é um assunto meio complexo, mas vale a pena pensar. E aí, as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder o quanto antes. E aí a gente vai esclarecendo tudo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.